Olá amigos, tudo bem com vocês? Sextou, né? Hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Acabou a semana, acabou agosto, a partir de semana que vem é setembro e o ano passando muito rápido. E vamos começar aqui por esse tema que tomou debate essa semana, foi vários dias, né? Que é a questão da alimentação escolar. O Ministério Público Estadual investiga sobrepreço em contratação de 33,6 milhões de reais e a pura legalidade da MP da merenda da Prefeitura de Palmas, que vai ter 10 dias, tem 10 dias aí para prestar esclarecimentos. Isso está ocorrendo em meio a um intenso debate na Câmara nessa quinta-feira de manhã. Nós tivemos um debate acirrado lá com o vereador Carlos Amasta, pela oposição, os vereadores Branquim e o Aldson da GESP pela situação, discutindo também esse tema aí. Veja só, o MPR relata que o procedimento foi aberto com base em um relatório do controle interno de Palmas, aquele que nós divulgamos no início da semana, que apontou indícios de sobrepreço de até 449% em itens de edital para merenda escolar de uma unidade de ensino. Essa variação foi encontrada em maio, quando o sistema ainda era descentralizado. Então, ou seja, pelo visto, o Ministério Público vai analisar o sistema anterior e também vai investigar a regularidade da contratação emergencial já feita na centralização de duas empresas no valor de 33,6 milhões de reais para fornecimento dos alimentos. O inquérito buscará apurar 4 pontos principais: a ocorrência de sobrepreço, especialmente no contrato emergencial de 33,6 milhões, o cumprimento da exigência legal de comprar no mínimo 30% dos produtos da agricultura familiar e a observância das normas da nova lei de licitações para dispensa emergencial e a pesquisa de preço. A Prefeitura então tem 10 dias, enfim, é isso, nós tivemos um intenso debate. Nós temos dito, a Prefeitura, o prefeito Eduardo Siqueira Campos é muito crítico da centralização. Ele acha que não ajuda, não contribui com a economicidade e a qualidade da merenda, porque cada escola fazia um cardápio próprio, enfim, e ele era contra isso. De toda forma, o próprio Sintete, por exemplo, discute essa posição do prefeito. Eles acham que, inclusive, há uma questão legal que embasa essa questão da descentralização. É um tema que promete muito debate e nós vamos estar acompanhando e trazendo aqui para vocês, beleza? E aí no in-off, como eu disse, eu repercuti outros debates paralelos, mas também envolvendo essa questão, que foi o seguinte, né, que é até interessante, que o Carlos Amasta, nessa demora da Prefeitura e da base, na verdade, na Câmara, de mudar o líder do bloco partidário da base governista, então o Amasta continua o líder do bloco governista, sendo da bancada governista e sendo de oposição. E o que o Amasta tem feito? Muito esperto como é. Ele usa os seus 10 minutos para falar e depois pede os 5 minutos da bancada. Aí o Aldson da GESP, que é cotado para esse lugar, e a bancada patina e até agora não decide se tira o Amasta ou se mantém um oposicionista líder da bancada do prefeito. Pensa um negócio desse. E então o Aldson observou isso. Ele fala, olha assim, abre aspas para o Aldson. E é um prefeito muito democrático. Como é que o prefeito Eduardo Siqueira Campos deixa as lideranças, os políticos, tudo à vontade? O exemplo do vereador Carlos Amasta. Ele, o Eduardo, dá 5 minutos todos os dias para o vereador Amasta simplesmente criticar a própria gestão. Todos os dias, e é verdade. Todos os dias o Amasta usa esse tempo aí de 5 minutos, que é como líder da bancada dos partidos da base, para criticar o governo. Isso é inédito, né? O vereador Branquinho falou que já criticou o Amasta, disse que o Amasta cometeu muitos erros como gestor, e ele criticou o fato de no início do governo o Amasta só elogiar e não falar nada contra o governo, que ele falou que o Amasta usa do oportunismo agora para bater no governo. O Amasta ficou muito revoltado, né? Falou que ele é um homem inteligente, por isso tem certeza que não cometeria tantos erros hoje com a experiência que tem.
e que aí o Aldson falou que que o Amasta deveria se candidatar a prefeito. Aí ele disse para o Aldson, diz o seguinte, ó, eu preciso disputar a prefeitura novamente, já mais maduro, para não cometer nenhum erro e fazer desta a melhor cidade do mundo. E o Amasta, ele diz o seguinte, o Amasta foi o melhor prefeito dessa cidade porque fez o melhor balanço da sua gestão. Ele disse que foi o melhor prefeito porque tinha uma saúde maravilhosa, tinha IDEB das melhores capitais, turismo, esporte, iluminação, a pavimentação, etc e tal, beleza? E ele mais enérgico, ele falou o seguinte, que ele nunca errou de má fé. Ele fala, errei muito e peço perdão aos palmeirenses pelos meus erros, mas nunca errei de má fé. Nunca fiz nenhum negócio espúrio, nunca um centavo passou pela minha mão, nunca meus familiares mamaram na teta do governo, nunca você viu a minha primeira dama secretária de nada, nunca vi um carro público, nunca vi meus filhos entrarem em secretaria, nunca. O povo de Palmas elegeu a Amasta, prefeito, e honrei cada voto e cada centavo do povo desta cidade. Ele chegou a dar tapa na mesa, assim, a Amasta estava bastante indignado, beleza? Bom, no Senado, na tribuna do Senado, o senador Irajá deu boas-vindas ao seu mais novo filiado, o vice-governador Laurez Moreira. Ele disse que é uma notícia extraordinária para o Tocantins e também para o PSD e seus quadros nacionais. E para o Irajá, a chegada de Laurez fortalece ainda mais o projeto do PSD de crescimento e desenvolvimento, desenvolvimento e de representatividade no Estado. E ele fala o seguinte, tenho certeza de que estamos construindo um dos partidos mais sólidos do Tocantins, reunindo grandes quadros que estão preparados para o futuro. Então foi num discurso que ele fez na tribuna do Senado. O ex-deputado federal Célio Moura não entregou os pontos, ele ainda acredita que vai ter direito à vaga na Câmara dos Deputados. Ele diz que ele tem direito à vaga do Eli Borges, naquela discussão sobre sobra de votos. Até agora, as cortes eleitorais, o TRE e também o próprio o Supremo não entrou na questão, mas o TRE entendeu que com essa nova fórmula de calcular a sobra de votos, apenas o Thiago Dimas tem direito à vaga na Câmara dos Deputados. Por isso saiu o Lázaro Botelho e entrou o Thiago Dimas. Mas o Célio, ele insiste que o cálculo que foi feito pelo TRE contrariou as decisões do próprio Supremo. E ele entrou aí com mandato de segurança, querendo essa vaga para ele. Vamos ver o que vai dar. Eu não vi em nenhum momento, e vários advogados que eu ouço, diz que realmente é só o Thiago Dimas, mas o Célio insiste que ele também tem esse direito, e logicamente tem o direito de questionar isso e buscar aquilo que ele acha que é de direito dele. Bom, sobre a questão da federalização da rodovia TO 050, uma grande novidade, realmente importantíssima, e sobretudo a duplicação de Porto a Palmas, está começando a fazer um projeto. Olha, gente, isso é fundamental. Eu lembro há alguns anos, você andava ali, você ia de Porto a Palmas, Palmas-Porto, e não tinha quase movimento nenhum. Hoje é um movimento absurdamente intenso e muitas vidas foram perdidas, né, nesse trecho. Então é fundamental essa duplicação, algo que vem sendo discutido no Estado há muito tempo, e agora começa então aí o governo federal, junto com os governo estadual, governos locais, discutir isso de forma mais séria. Foi assinada a ordem de serviço para a elaboração do projeto de duplicação desse subtrecho, né, de Palmas a Porto Nacional. Quem comemorou foi o prefeito Ronivon Maciel de Porto Nacional. Ele disse o seguinte: a duplicação da antiga TO 050, agora BR 010, que foi federalizado, né, de Palmas a Silvanópolis, é uma conquista aguardada há décadas pela população, marcada por muitas perdas ao longo dos anos devido à falta de infraestrutura adequada. Muito bom isso, excelente notícia. E também quem comentou foi o Nili William, que é presidente regional do PT, logicamente deu uma cutucada, porque os políticos regionais, eles querem os bônus do governo federal, mas não querem o ônus de dizer que ali de dar o crédito a quem de direito, no caso o presidente Lula. Como eu disse nessa quinta-feira, é o presidente Lula que está fazendo, isso aí precisa ficar muito claro, que agora vem deputado, senador, e todo mundo quer aparecer na foto, mas na hora de dar crédito, não dá crédito. E o Nili William, ele foi para
para as redes sociais, gravou um vídeo, está aí nas nossas redes sociais também. Ele diz o seguinte, ó, o presidente Lula vai assumir a administração da rodovia que liga Palmas ao Porto Nacional, iniciando a sua duplicação. Isso é mais do que uma obra de engenharia e transportes, é uma política que salva vidas. E ele também afirmou o seguinte, que o governo estadual, por anos e anos, nunca conseguiu fazer os investimentos necessários, mas o presidente Lula, mostrando sua sensibilidade e compromisso com Tocantins, com o povo, compromisso do PT com o povo tocantinense, traz mais essa obra estruturante para o bem do nosso estado. Muito obrigado, presidente Lula, muito obrigado ao governo federal. É dar César o que é de César, né? Dar César o que é de César. E aí teve a visita que o prefeito Eduardo Siqueira Campos recebeu do prefeito de Colinas, seu colega de Colinas, Josimar Casarim, que o azulão do Tocantins, que levou lá o uniforme do azulão para o prefeito Eduardo Siqueira Campos. Ele levou lá o uniforme completo, ó. Ele levou o chapéu e a camisa azul e também a calça branca. O Eduardo entrou na brincadeira, lembrou do início, fez um vídeo, tá aí nas nossas redes sociais, lembrou do início da carreira política da família Siqueira Campos em Colinas e se divertiu muito com o irreverente e polêmico prefeito Casarim, né? E o prefeito Eduardo ainda disse que estava vivendo seu dia de colinense e classificou o Casarim como único. Realmente o Casarim é figuraça. Nós teremos aí na terça-feira o julgamento, enfim, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa indica 9 advogados para o julgamento do STF, né, no STF, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui, ó, 9 advogados devem acompanhar a sessão de julgamento do ex-presidente e mais 7 réus do núcleo 1 da trama golpista a partir de terça-feira. O grupo será composto pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser, principais defensores do ex-presidente, além de outros advogados e estagiários de 3 escritórios que atuam em favor do Bolsonaro. O julgamento será realizado pela primeira turma da corte, composta pelo relator Alexandre de Moraes, o Xandão, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão. Estarão sendo julgados Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Guarnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, Augusto Heleno, o general Múmia, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro de candidato a vice do Bolsonaro em 2022, e o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, é muito importante, é histórico. Saiu na revista The Economist, que é a revista britânica, que o Brasil está dando exemplo para o próprio Estados Unidos. E é verdade mesmo. Se os Estados Unidos tivesse feito o que o Brasil está fazendo, esse psicopata não estaria aí assombrando o mundo nesse momento. E é isso, não é questão de vingança não, é justiça. Nós erramos porque nós não colocamos no banco de réus os calhordas da ditadura militar empresarial. Se a gente tivesse colocado, não existiria tentativa de golpe de 2023. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Bom final de semana e nós voltamos na segunda-feira. Um abraço a todos.